Ok, vamos direto ao assunto. Como é que se cria um objeto mágico? E olha, não é sobre conto de fadas, não. A gente vai mergulhar num manual de instruções bem real, um texto antigo que explica o passo a passo para dar vida a um pentáculo. Hoje a gente vai decifrar esse guia, que é uma mistura fascinante de astrologia, simbolismo e um ritual super específico. Então, essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. O que a gente vai explorar aqui é o como, sabe? A metodologia, a receita por trás dessa crença toda. É um mergulho de cabeça na mentalidade e na prática de quem levava isso aqui muito, mas muito a sério. Bora lá então. O nosso roteiro vai ser o seguinte, olha só. Primeiro, a gente entende a diferença crucial entre talismãs e pentáculos. Depois, a gente vê os ingredientes, o tempo certo das coisas, o timing cósmico. Aí, partimos para a criação em si, o ritual que, digamos, liga o objeto. E para fechar, um catálogo com exemplos práticos, tirados direto da fonte. Então, vamos começar pela base, né? Nem todo objeto mágico é a mesma coisa. O texto que a gente está analisando faz questão de separar bem os conceitos de talismã e pentáculo. E o motivo para isso é bem interessante e, olha, super prático. E aqui está o ponto-chave de tudo: a acessibilidade. Pensa só, os talismãs, muitas vezes gravados em metal ou osso, precisavam de um artesão super habilidoso, levavam tempão. Já os pentáculos, bom, eles podiam ser desenhados em papel, simples assim. Isso meio que democratizava a prática, sabe? A fonte defende os pentáculos exatamente por isso. O resultado era considerado ótimo, sem aquela complicação toda. É quase uma versão faça você mesmo da magia cerimonial. Certo, agora vamos para a nossa lista de compras, por assim dizer. E já adianto, ela tem mais do que só itens físicos. Segundo o texto, para criar um pentáculo que realmente funcione, é preciso alinhar os materiais certinhos com o momento cósmico exato. É uma receita que mistura matéria e tempo. E essa tabela aqui mostra perfeitamente a lógica do sistema. Olha só, tá tudo conectado. Se o objetivo tem a ver com amor, que é ligado a Vênus, se usa cobre ou a cor verde. Se a busca é por sucesso e riqueza ligados ao Sol, aí a pedida é ouro ou amarelo dourado. Cada mínimo detalhe, do metal até a cor do tecido, tinha que vibrar na mesma frequência planetária do objetivo. E além dessas correspondências, a lista de preparativos era bem específica. Tinha que ter um altar dedicado, coberto com seda, o material base, claro, onde o desenho seria feito, as ferramentas para escrever ou gravar, que também precisavam ser consagradas. E por fim, uma bolsinha de seda na cor planetária certa para guardar o pentáculo, mantendo ele protegido e sempre em contato com a pessoa. E aqui vem o ponto crucial. Não adiantava nada ter os melhores ingredientes se a receita fosse feita na hora errada. A criação do pentáculo tinha que acontecer durante a hora planetária ligada ao seu propósito. Por exemplo, um para negócios tinha que ser na hora de Mercúrio, um para proteção na hora de Marte. E a consagração, que era o momento de ativar o objeto, deveria ser na mesma hora planetária, só que sempre de manhã. O timing era literalmente tudo. Ok, materiais reunidos, relógio cósmico alinhado, e aí, como é que o objeto ganhava forma? Bom, agora a gente entra no ateliê para entender o passo a passo da construção de um pentáculo personalizado. O processo é quase uma engenharia de símbolos. É bem interessante. A fonte dá um exemplo muito prático. Imagine criar um pentáculo para influenciar um futuro chefe a dar um emprego. A influência seria de Mercúrio, certo? Então, no verso, iriam os símbolos, os sigilos de Mercúrio. Na frente, uma cena simbólica, o Sol representando a pessoa que faz o pentáculo, jogando raios na cabeça do alvo, para influenciar os pensamentos dele. E os nomes, escritos num alfabeto mágico para codificar a intenção. Era um verdadeiro projeto de design, com um objetivo muito, muito claro. Até agora, o que a gente tem é um desenho, muito bonito, cheio de simbolismo. Mas, segundo o texto, ele ainda é só um objeto inerte. O que o transforma numa ferramenta de verdade, ativa, é o ritual de consagração. Esse é o clímax de todo o processo. É onde o objeto é formalmente carregado com a intenção. E o ritual é uma coreografia super precisa. O altar virado para o leste. Uma oração para começar. Depois, a oração principal, e aqui tem um detalhe. Em certas palavras-chave, tipo abençoar ou santificar, a pessoa fazia o sinal da cruz sobre o pentáculo com o estilete. Logo em seguida vinha a purificação pelos elementos. Passava pela fumaça do incenso, representando o ar, e depois sobre a chama da vela, o fogo. O ritual terminava com a imposição da mão direita sobre o objeto e uma declaração final, selando o trabalho. Cada passo era pensado para construir a carga do objeto. E essa frase aí, que faz parte da oração principal, resume toda a intenção do ritual. Percebe? Não é um pedido vago, por favor. É um comando, quase uma programação. A linguagem é de poder, de autoridade,
tentando embutir no objeto uma ordem bem clara: repelir o que é ruim e atrair o que é bom. É nesse momento que a vontade de quem criou é formalmente impressa no objeto. Mas, olha só, nem todo mundo precisava criar um desenho do zero. A fonte que a gente está usando também funciona como um tipo de catálogo, sabe? Um grimório com pentáculos prontos para uso, cada um com uma função bem específica. Vamos dar uma espiada em alguns desses modelos. O primeiro é bem pé no chão, bem prático, o Pantáculo dos Bens Materiais. O nome já entrega tudo, né? O foco dele é o mundo material, finanças, produtividade. E as aplicações eram super práticas mesmo. Servia para promover boas colheitas, para fazer a terra ficar mais produtiva, para ajudar nos negócios e até para combater a má sorte com dinheiro. E o jeito de usar também era direto. Podia ser escondido na terra ou simplesmente carregado na carteira. Uma verdadeira ferramenta para o dia a dia. Agora, o próximo exemplo é um tipo de 2 em 1, prometendo sorte tanto nos negócios quanto no amor. Mas o que é fascinante nesse aqui é a cláusula moral. Além das regras de fabricação, tinha que ser feito numa sexta-feira, na hora de Vênus, o texto coloca uma condição. O talismã só mantinha seu poder se a pessoa que o usasse tivesse bom coração e sã moral. Ou seja, a eficácia do objeto estaria ligada diretamente ao caráter da pessoa. Bem interessante isso, né? E para fechar os nossos exemplos, temos um clássico que aparece em várias tradições, o Pantáculo de Proteção. Basicamente um escudo simbólico contra influências negativas. A função dele é puramente defensiva. O texto descreve como uma arma contra espíritos das trevas, contra a obsessão ou possessão e até mesmo para limpar um lugar de influências ruins. E a personalização aqui era a chave. O nome da pessoa a ser protegida era escrito bem no centro. Assim o efeito era direto, sem margem para erro. Bom, e no final dessa jornada toda, desde escolher o material na hora certinha até recitar a última palavra do ritual, fica uma questão fundamental no ar, né? O que é que define o poder de um símbolo, de verdade? Será que é o desenho em si, a geometria sagrada que foi passada por gerações? Ou será que a força da intenção, a concentração e a vontade que são colocadas ali com tanto cuidado na hora da criação? Essa pergunta, no fundo, fala muito sobre a nossa própria relação com os símbolos.